Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo da Prio SA, né? Um nome que está sempre aí nas conversas sobre petróleo e gás no Brasil. A gente está aqui com os relatórios financeiros, os operacionais mais recentes deles, do segundo trimestre de 2025 e também umas apresentações para investidores. Exatamente. A nossa ideia é realmente extrair o essencial desses documentos, sabe? Para entender o momento da Prio. O que está indo bem, onde é que estão pegando os desafios e, claro, o que dá para esperar daqui para frente. Tudo com base no que a própria empresa divulgou, né? Perfeito. Então vamos olhar os dados de produção, os resultados financeiros, as jogadas estratégicas, tentar montar um panorama claro do desempenho e dos próximos passos da Prio. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, para começar, para quem talvez não conheça tão de perto, quem é a Prio? Basicamente, eles trabalham com exploração e produção de petróleo e gás, o famoso E&P. Mas acho que o diferencial deles, o que marcou a história da empresa, é aquela estratégia de comprar campos que já estão produzindo, né? Muitas vezes de empresas grandes. Isso. Campos que as majors às vezes consideram maduros ou menos estratégicos para elas. Exato. E aí a Prio entra para revitalizar esses campos, tenta aumentar a produção e, o que é crucial para eles, reduzir o custo de operar. É uma fórmula que, olha, deu muito certo para eles ao longo do tempo. Se a gente olha os ativos principais hoje, tem Polvo, Tubarão-Martelo, que eles chamam de TBMT, Frade, Albacora Leste e o mais recente, que é bem grande, Peregrino. Fora os projetos que estão desenvolvendo, como o Wahoo e Itaipu. E a maioria ali na Bacia de Campos, né? Isso, a maior parte concentrada lá. E essa história de crescimento foi muito via aquisições. Compraram parte da BP, da Maersk, Domo, Total, Repsol Sinopec e, mais recentemente, claro, Sinochem e Equinor, no caso de Peregrino. Bem interessante essa construção. Agora vamos focar no desempenho mais recente, o segundo trimestre de 2025. Teve um número que saltou aos olhos, né? Um recorde histórico de produção diária em junho. Chegaram a 123,2 mil barris. Parece ótimo, mas aí, quando a gente olha a média do trimestre todo, teve uma queda de 8% em relação ao primeiro tri. O que aconteceu aí? Esse contraste é importante. O pico de junho mostra o potencial que eles têm hoje, mas a média do trimestre ter caído, isso foi impacto direto de um problema específico. Foi uma parada programada lá no campo de Frade, só que essa parada acabou durando mais do que eles previam. Ah, é? Por quê? Porque parece que deu uma falha no sistema de compressão de gás, bem na hora de retomar a produção. E isso fez a produção só de Frade cair muito, tipo 51% comparando com o mesmo trimestre do ano passado. Daí puxou a média geral para baixo. Nossa, entendi. Então um problema pontual num campo relevante acabou afetando a foto do trimestre todo. Mas mesmo com essa queda na média trimestral, a produção total ainda foi maior que a do ano passado, certo? Sim. E esse é o outro lado da moeda. A produção total da Prio nesse segundo trimestre foi 11% maior que no segundo trimestre de 2024. Ah, tá. E esse aumento, comparando ano contra ano, reflete principalmente a compra daqueles 40% iniciais de Peregrino, lembra? Que eles concluíram no fim de 2024. Então Peregrino começou a contar nos números da Prio. Ou seja, apesar desse soluço em Frade, a base de produção hoje é maior do que era há um ano. Ok, então Frade foi meio que a sombra nesse trimestre. Mas e do lado da luz, dos pontos positivos? O que mais se destacou na operação, além daquele pico lá em junho? Teve coisa boa sim. Olha, o campo de Albacora Leste, por exemplo, mostrou uma melhora bem legal na eficiência operacional. Eficiência operacional é o tempo que o campo fica ativo produzindo, né? Exatamente, o tempo sem interrupção. Lá em Albacora Leste atingiu 88,4% no trimestre e em julho, olha só, bateu o recorde de 97,2%. Isso foi depois que instalaram os equipamentos novos lá. Além disso, eles terminaram umas intervenções importantes, que eles chamam de workovers, em 2 poços de Tubarão-Martelo, o TBMT-10H e o TBMT-4H. Ah, que bom. E esses poços voltaram a produzir em junho, o que ajudou a produção daquele cluster a voltar para perto dos 15 mil barris por dia. E não dá para esquecer de Wahoo, né?
O desenvolvimento lá deu um passo importante. A licença. Isso, conseguiram a licença prévia para o sistema de produção. É um avanço. Parece que, apesar de o problema em frade, as outras partes continuaram funcionando bem e até melhorando em alguns pontos. Mas falando em desafios, essa questão em frade e a entrada de Peregrino, que é um campo maior, mais complexo, isso deve ter mexido com os custos, né? O que aconteceu com o famoso lifting cost? Exatamente. O lifting cost, que é basicamente quanto custa para tirar cada barril lá do fundo do mar. Essa é uma métrica-chave no setor. E foi o principal desafio operacional que apareceu nos números desse trimestre. Subiu bastante. Quanto? Olha, 81% em relação ao mesmo período do ano anterior. E 8% em relação ao trimestre passado. Nossa! 81% ano contra ano é muito expressivo, mesmo já contando com o Peregrino na base. Sim, é um aumento forte. E tem duas causas principais segundo a própria Prio. Primeiro, a consolidação de Peregrino, que já entrou nessa comparação anual. Peregrino tem um óleo mais pesado, a operação offshore é mais complexa e, por natureza mesmo, o custo unitário lá é mais alto que nos outros campos da Prio. Faz sentido. E segundo, a produção menor de frade no período por causa daquela parada longa. Isso fez com que os custos fixos de frade fossem divididos por menos barris, entende? Aí o custo por barril sobe. A própria eficiência lá em frade ficou em 68,5% no trimestre, bem abaixo do ideal, justamente por causa dessa parada. A Prio bate muito na tecla nos materiais deles que reduzir o lifting cost é um pilar estratégico, é foco total. Entendi. Bom, com essa produção média trimestral mais baixa, o custo para extrair subindo, e imagino que o preço do petróleo também não deve ter ajudado muito nesse período, né? Como isso tudo bateu nos resultados financeiros? O que os números mostraram? Sentiram o golpe, sim. O comunicado de resultados mostra quedas bem significativas quando a gente compara com o segundo trimestre de 2024. A receita total foi de 508 milhões de dólares, uma queda de 30%. O EBITDA ajustado, que é aquela medida de geração de caixa operacional antes de um monte de coisa, né? Juros, impostos, depreciação, amortização, e eles ainda tiram o efeito do IFRS 16. Sim, à medida que o mercado mais olha. Exato. Esse EBITDA ajustado ficou em 276 milhões de dólares, o que foi uma queda de 49%, e o lucro líquido, também ajustado pelo IFRS 16, foi de 154 milhões de dólares, 44% menor. Quedas bem fortes mesmo. E o principal culpado aí? Foi mais a operação interna, tipo frade, ou foi o cenário externo? Foi uma combinação, viu? Mas o fator externo teve um peso muito grande. O principal motor dessa queda foi o preço médio do petróleo Brent, a referência internacional. Caiu quanto? Caiu 23% na comparação ano a ano. Isso bate direto na receita, não tem jeito. Além disso, o volume que a Prio vendeu foi um pouquinho menor, caiu 4% no trimestre. E tem um terceiro fator aí nessa conta, a participação maior de Peregrino nas vendas. Peregrino respondeu por 44% do volume que eles venderam. E como o óleo de Peregrino tem um desconto maior em relação ao Brent? Exatamente. Como ele é vendido com desconto maior, isso puxou o preço médio que a Prio conseguiu realizar para baixo também. Entendi a dinâmica. Apesar dessas quedas fortes nos resultados, a empresa conseguiu se manter lucrativa, certo? E como ficou a gestão financeira, a questão da dívida nesse cenário um pouco mais apertado? Sim, apesar dos números menores, a Prio continuou dando lucro e mostrou uma geração de caixa operacional que ainda foi robusta nesses primeiros 6 meses de 2025, deu 3,6 bilhões. Do lado da gestão financeira, eles agiram para fortalecer a estrutura de capital. Pegaram os 470 milhões de dólares em novas dívidas bilaterais nesse trimestre. Sei. E anunciaram também uma nova emissão de debêntures aqui no Brasil de 3 bilhões, que foi paga agora em julho. E um detalhe importante, essa debênture já saiu com swap para dólar, para proteger da variação do câmbio, já que a receita é em dólar. Exatamente. É uma proteção importante. E eles também rolaram alguns vencimentos de dívidas que já tinham. E como ficou o perfil dessa dívida toda? O custo, o prazo, conseguiram manter isso sob controle? Olha, o custo médio da dívida total ficou em 6,36% ao ano.
E o prazo médio ponderado dos pagamentos, a duration, ficou em 2,78 anos. São condições que parecem razoáveis para o cenário atual. Agora, um ponto crucial para observar. A dívida líquida, que é a dívida total menos o caixa que eles têm, aumentou em 328 milhões de dólares no trimestre. Chegou a mais ou menos 1,7 bilhão de dólares. E por que esse aumento na dívida líquida, mesmo com a geração de caixa que você mencionou? Esse aumento veio principalmente de 3 coisas. Os investimentos, o CAPEX, né? Que são os gastos nos projetos como o Wahoo e o próprio Peregrino. O pagamento inicial de 10% pela compra futura dos outros 60% de Peregrino. Ah, o sinal do negócio. Isso. E também um programa de recompra de ações que a empresa fez em abril. Além disso, quando a gente olha lá na demonstração de resultados, vê um aumento bem expressivo nos custos dos produtos vendidos. Quanto? Subiu 48% em relação ao segundo TRI de 24, ajustado pelo IFRS 16. E a depreciação e amortização subiu 81%. Isso é reflexo direto de trazer Peregrino para dentro do balanço, com custos e ativos maiores. E um último ponto financeiro curioso. Teve um efeito positivo grande, mas que não mexeu no caixa, lá no imposto de renda diferido. Como assim? É que o real se valorizou frente ao dólar no trimestre, e esse ajuste cambial acabou reduzindo a base de cálculo futura de impostos sobre alguns ativos da Prio. Um efeito contábil, mas que ajudou o lucro líquido final. Entendi. Muita coisa acontecendo no financeiro também. Olhando para frente agora, a grande notícia que movimentou tudo recentemente foi a assinatura do contrato para comprar o resto de Peregrino, né? Como essa e outras iniciativas estratégicas estão moldando o futuro da Prio? Sem dúvida nenhuma. A compra dos 60% restantes de Peregrino da Equinor é o movimento mais transformador para a Prio hoje. A gente está falando de um negócio de 3,35 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito. E não é só a participação, inclui também pegar a operação do campo para a Prio. Isso se encaixa perfeitamente na estratégia de crescimento deles e consolida a Prio como operadora de um ativo gigante. A expectativa é fechar essa transação entre o fim de 2025 e meados de 2026. Depende das aprovações regulatórias, claro. Além de Peregrino, que obviamente é enorme, o que mais está no radar estratégico deles? O desenvolvimento de Wahoo continua sendo chave. Eles já terminaram de perfurar o primeiro poço produtor lá. E a expectativa é começar a produzir já no segundo semestre de 2025. Rápido, hein? O Wahoo vai ser ligado no FPSO de Frade, né? Aquela plataforma flutuante. Vai criar um polo de produção novo ali na Bacia de Campos, juntando os dois. E uma notícia importante sobre o Wahoo. A Prio ganhou uma arbitragem contra um antigo parceiro, a IBV. Isso garante que a Prio vai tocar o projeto sozinha e ficar com 100% da produção dessa primeira fase. Isso é relevante. Muito. E claro, aquele foco contínuo em reduzir custo operacional, especialmente o lifting cost que a gente falou. Isso continua sendo um pilar estratégico essencial para eles. Parece um plano de voo bem ambicioso, mas com movimentos tão grandes como a compra total de Peregrino e o desenvolvimento de Wahoo. Os riscos também aumentam, imagino eu. O que os materiais da Prio indicam como os principais pontos de atenção às incertezas? Sim, os riscos existem e precisam ser acompanhados de perto. O principal risco externo, que vale para qualquer petroleira, é a volatilidade do preço do Brent. Se o preço despenca, afeta a receita, lucro, tudo. Internamente, o grande desafio é o risco de execução desses projetos gigantes. O Wahoo tem que cumprir o cronograma, o orçamento, a integração eficiente dos ativos que eles compraram recentemente. Peregrino, Albacora Leste. Exato. Integrar Peregrino, tanto os 40% que já estão lá, quanto os 60% que vem aí, e Albacora Leste é fundamental para conseguir tirar as sinergias que eles esperam. Otimizar a produção e os custos nesses ativos juntos. E a questão do endividamento, com essa compra bilionária de Peregrino batendo na porta. Esse é outro ponto crucial para ficar de olho. A dívida vai aumentar bastante quando fecharem a compra de Peregrino. A diretoria da Prio diz que considera esse nível controlado e que vai ficar dentro dos limites dos contratos de empréstimo, os covenants. Qual é o limite atual? Atualmente, esses limites permitem uma alavancagem que é medida pela dívida líquida dividida pelo EBITDA ajustado de até 2,5 vezes.
Ficar dentro disso é essencial para a saúde financeira. Além disso, tem as contingências legais e fiscais que a empresa reporta. São processos, disputas que somam os 4,1 bilhões de reais e são classificados como de perda possível. Possível, não provável. Isso. Por isso não tem provisão no balanço. Mas é um risco potencial que está lá e precisa ser monitorado. E, por fim, vale lembrar daqueles contratos de exploração na Foz do Amazonas, né? Ah, sim. Estão parados? Continuam suspensos desde 2023. Estão esperando definição sobre licenciamento ambiental naquela área. Isso gera uma incerteza sobre o futuro desses ativos exploratórios. Eles também falam bastante sobre sustentabilidade, né? As iniciativas ESG. O que se destacou aí nesse trimestre? Sim, os relatórios dão bastante espaço para isso, o que reflete uma tendência forte do setor, claro. Eles publicaram o terceiro relatório anual de sustentabilidade. Lançaram o Instituto PRIO. Com foco em quê? Foco em projetos de biodiversidade marinha, educação ambiental e economia do mar. Bem interessante. Conseguiram também a certificação Ouro, que é o nível mais alto, para o inventário de emissões de gases de efeito estufa de 2024. Mencionam também programas internos de segurança, bem-estar para os funcionários, tipo um clube de corrida, e vários patrocínios culturais e esportivos com aquela marca I Love Prio. Ah, já vi essa marca. Maratona do Rio, SPA Arte. Exato. Tudo isso ajuda na reputação da empresa, no relacionamento com os stakeholders, né, os públicos de interesse. Então, se a gente tentar fazer uma síntese disso tudo, a Prio continua firme na estratégia dela, crescer comprando e revitalizando campos maduros. O histórico de reposição de reservas deles, o tal do RRR, é alto, e essa compra de Peregrino agora é a maior prova disso. O segundo trimestre de 2025, especificamente, foi um trimestre com desafio, sim. A parada em frade mexeu com produção e custo e a queda do Brent bateu nos resultados financeiros. Foi um período de luzes e sombras, digamos assim. É uma boa forma de colocar. Mas, mesmo com esses desafios, a empresa avançou em projetos que são muito importantes para o futuro, como o Wahoo, e mostrou melhorias operacionais em Albacora Leste. Daqui para frente, o sucesso vai depender muito da capacidade de executar bem esses grandes projetos Wahoo e a integração de Peregrino, da eficiência na operação e no controle de custos, principalmente o lifting cost, e, claro, de como o preço do petróleo vai se comportar. A gestão da dívida também vai ser um ponto de atenção constante. Excelente resumo. Olha, diante de tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão interessante para quem acompanha a Prio, né? A empresa construiu o sucesso dela sendo muito boa em revitalizar ativos um a um. Quase um trabalho artesanal em cada campo que comprava. Polvo, depois Frade, Albacora Leste. Agora, com compras do tamanho de Peregrino e a complexidade que aumenta ao operar vários campos grandes ao mesmo tempo, será que a habilidade-chave para a próxima fase de criar valor não vira mais a capacidade de integrar e otimizar essas operações em conjunto? É uma ótima pergunta. Talvez o maior desafio, ou quem sabe a maior oportunidade da Prio agora, seja justamente essa gestão do portfólio como um todo, e não só das partes isoladas. É algo para a gente observar de perto nos próximos trimestres. Bom, chegamos ao fim desta análise da Prio. A gente espera que essa discussão detalhada dos resultados, das estratégias recentes, tudo baseado nos documentos da própria companhia, tenha sido útil para formar uma visão mais clara sobre o momento atual da empresa. Agradecemos a sua companhia nesta conversa. Foi um prazer discutir esses pontos. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas análises que a gente fizer. Combinado? Até a próxima!